Olá, sábios benditos! No capítulo de hoje, Salomão, aqui na figura de mestre, vai nos contar quais os artifícios que a mulher imoral usa para seduzir um jovem. O mestre relata todos os detalhes para que ninguém caia nessa armadilha. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. Assim como nas duas sessões anteriores, o mestre volta a alertar o seu discípulo, aqui na figura de um filho, contra a imoralidade sexual. E pela terceira vez, ele chama o jovem a compreender e guardar a palavra de Deus e a sabedoria de quem conhecia bem sobre as questões da vida. É importante destacar que a ideia aqui não é que a leitura da Bíblia forneça uma proteção mágica contra a imoralidade sexual. Porém, se a pessoa conhece, valoriza e pratica os conselhos dados por Deus na sua palavra, ele com certeza não cairá na armadilha do pecado. Ela transmite a força que precisamos para obedecer a Deus nesta área difícil da nossa vida. E essa dificuldade não é uma exclusividade dos nossos dias. O cristianismo foi fundado em uma cultura sexualmente muito permissiva. Porém, seja no tempo de Salomão, no tempo dos primeiros cristãos ou nos nossos dias, a palavra de Deus continua a mesma, ressaltando a grande necessidade de homens e mulheres confiarem no poder e na sabedoria da palavra de Deus para permanecerem puros. Como um habilidoso contador de histórias, o mestre contou ao seu discípulo que um dia ele olhou pela janela e viu um homem passando na rua. O homem era jovem, simples e sem juízo, mas com todas as paixões, energias e excesso de confiança próprias da juventude. Vale destacar aqui que é claro que não é só o jovem que enfrenta o desafio de se manter puro. Homens e mulheres de todas as idades têm os seus próprios desafios nessa área. Mas os jovens enfrentam uma luta mais severa nessa área. As sucessivas tentações não vencidas tornam-se um hábito. Esse hábito arraigado fica cada vez mais difícil de quebrar à medida que é experimentado. O mestre continuou então contando o que viu da sua janela. A mulher imoral conheceu aquele jovem e viu que ele era um alvo fácil. Ele foi tolo o suficiente para passar pela rua dela, caminhar com ela para lá e para cá enquanto era seduzido. E finalmente foi tolo o suficiente para seguir o caminho em direção à casa dela. Essa mulher não era uma prostituta, mas se vestia como uma prostituta e tinha o coração astuto de uma prostituta. Para ela, o sexo era uma transação, não uma experiência de intimidade exclusiva do casamento. O mestre disse que ela era barulhenta e rebelde. Se o moço tivesse juízo, ele perceberia que ela não era uma mulher de caráter. A palavra rebelde, usada aqui, indica a sua rebelião contra o comportamento decente e sua preferência por uma vida de devassidão. Na sequência, o mestre viu que ela agarrou o moço e o beijou. A ideia aqui é que ela o prendeu, e esta é uma descrição exata de todos os que se envolvem nessa situação. E com uma cara atrevida ou de forma descarada, ela deixou bem claro que era uma mulher religiosa. Ela não ousou bancar a prostituta com o moço até que ela tivesse bancado a hipócrita com Deus e calasse a sua consciência com ofertas pacíficas, um comportamento típico de uma mulher sem temor a Deus. Segundo a lei de Moisés, as ofertas pacíficas deveriam ser da melhor carne, e uma parte considerável dessa carne, a carne dessas ofertas, era devolvida aos ofertantes, e eles costumavam compartilhar com os seus familiares e amigos. Por isso, ao mencionar as ofertas pacíficas, ela sugeriu que tinha muita comida boa na sua casa para o entretenimento dele. Por instinto ou por experiência, a mulher sedutora conhecia o poder de fazer esse jovem ingênuo e sem juízo se sentir desejado e muito especial para ela. Para muitas pessoas, essa é toda a sedução de que precisam. Depois, ela passou a seduzi-lo com a antecipação da experiência sensorial. Isso se conectou diretamente com a sua cama.
Ela o estimulou com cheiros afrodisíacos. Disse também que ele experimentaria toques, cheiros e prazeres maravilhosos durante toda uma noite, que ela definiu como noite de amor, mas que na realidade, ao final, traria dor, miséria e morte. Os versículos 19 a 21 revelam que a mulher não era uma prostituta, mas sim uma mulher adúltera. Ela traiu o marido, o voto matrimonial e a Deus. A última peça do seu plano de sedução era garantir que ninguém ficaria sabendo, pois seu marido ficaria fora por muitos dias. E assim, com seu discurso sedutor, ela convenceu o moço sem juízo a se envolver sexualmente com ela. No ponto em que a conversa deles chegou, o moço realmente não teve forças para resistir. O melhor mesmo seria ele ter evitado a tentação em si, porque agora ele era como um animal pronto para ser sacrificado. Aquele moço sem juízo escolheu o prazer e não calculou o custo envolvido nele. Depois de dar uma lição em forma de ilustração, o mestre então passou à conclusão para reforçar o princípio que ele queria ensinar. Ele entendia que o adultério e a imoralidade sexual começam no coração. Um coração que ama e deseja mais o prazer carnal do que a Deus, certamente se inclinará para o pecado. Muitas pessoas tiveram sua reputação, sua saúde, seu dinheiro e até mesmo suas vidas destruídas pela imoralidade sexual. A história está repleta de exemplos desse tipo. Muitos homens de destaque foram vencidos e destruídos por suas amantes. Alguém disse que o quarto da mulher imoral não é um salão de baile, mas um campo de batalha onde há cadáveres e de onde muitos são envolvidos para o submundo. O poder da tentação e do tentador reside em ocultar esse resultado, mas a sabedoria vê o que está oculto. A sabedoria nos ensina que as coisas não são como muitas vezes são apresentadas ou percebidas. Por isso, devemos orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Porém, ao fazermos essa oração, devemos estar atentos para não nos colocarmos em situações de tentação, não tentarmos aos outros e muito menos a Deus. Nós tentamos a Deus quando o desobedecemos deliberadamente e nos colocamos em situações tão difíceis que só Ele pode nos libertar. Porém, o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. Cristo pode transformar aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele. E no próximo capítulo, nós vamos ver o que há de maior e mais grandioso em toda a literatura bíblica: a exposição da beleza e da graça da sabedoria que tem o temor do Senhor como sua parte principal. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!